Olá, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para apresentarmos aquela primeira parte da Escola Bíblica Dominical que nós sempre trazemos para os irmãos algumas informações relacionadas ao assunto da Escola Bíblica que nós teremos daqui a pouco às 10 horas da manhã. E agora nós vamos apresentar aqui alguns vídeos nos quais os irmãos enviam suas respostas às perguntas que foram formuladas para essa escola bíblica e eles então nos dão já aqui uma ideia, né, do assunto que nós vamos tratar daqui a pouco dentro do sentido doutrinário, o conteúdo doutrinário da Escola Bíblica Dominical. O nosso assunto, nós estamos dando continuidade a esse tema, que é o tema O Preparo da Igreja para o Arrebatamento. E nesse preparo da igreja para o arrebatamento, nós estamos baseando hoje o nosso estudo ainda no livro de Apocalipse, mais especificamente o capítulo 3 do livro de Apocalipse, verso 1 a 6, e também a parábola que está lá em Mateus, capítulo 13, verso 44, que é a parábola do tesouro escondido. Muito bem, vamos então agora à nossa primeira pergunta. E a primeira pergunta ela diz assim, lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 2, comparando com o que está escrito em Atos, capítulo 2, verso 42, identifique a forma como foram confirmados os restantes que estavam para morrer. Essa resposta nos será trazida pelo Cleidson. O Cleidson Braga, ele é diácono da nossa igreja lá na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Cleidson, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta de número 1 da Escola Bíblica, os restantes que foram confirmados através daqueles que a fé não foi abalada, que perseveraram na doutrina, na comunhão, no partir do pão e continuaram nas orações ao Senhor. Hoje nós desfrutamos também da mesma comunhão, a doutrina estabelecida pelo Espírito Santo e o partir do pão. E um grande exemplo foi a grande ceia mundial, em que o Senhor fortaleceu o sentido de corpo em nosso meio e em toda a sua igreja por todo o mundo. A todos a paz do Senhor Jesus, irmãos. Muito bem, Cleidson. Na verdade, os restantes que estavam para morrer foram confirmados por causa da vida existente na doutrina, o desejo deles de continuarem, dando valor à doutrina e principalmente nos outros aspectos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então esses realmente foram aqueles que foram confirmados conforme o texto citado, ali no capítulo 3, no verso 2. Muito bem colocado. A doutrina que foi estabelecida pelo Espírito Santo é a doutrina que eles preservaram, conservaram nessa doutrina, como nós fazemos até os nossos dias de hoje. Então eles foram confirmados pelo propósito de manterem-se firmes na doutrina. Amém? Obrigado, então, a sua participação, Cleidson. Muito bem, vamos agora à pergunta número 2, que a pergunta número 2, ela diz assim, vamos ler. Lendo Mateus, capítulo 13, verso 44, identifique quem escondeu o tesouro no campo do interesse da religião e a forma como o tesouro foi escondido. Quem vai nos dar essa resposta agora vai ser o Tiago Moraes. O Tiago Moraes é diácono nosso lá da cidade de Belém, do Pará, ou seja, capital do estado do Pará. Então, muito bem-vindo, Tiago, agora é com você. Irmãos, a paz do Senhor. A resposta da pergunta 2 são aqueles que se colocaram no lugar de Cristo, ou seja, como anticristo. Eles pregaram uma mensagem enganosa, um falso profetismo que materializou a fé. Como nós vemos descrito na segunda carta dos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, que diz que o ministério da injustiça já opera, até que aquele que resiste do meio seja tirado. E como também na carta de 1 João, capítulo 2, verso 18, que diz que já é a última hora, como viste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. A paz do Senhor. Amém, Tiago. Realmente, aqueles que esconderam o tesouro no campo do interesse da religião,
eles se colocaram no lugar de Cristo. E a palavra anticristo é exatamente isso. Aqueles que se colocam, ou aquele que se coloca no lugar de Cristo. Então, esse período, portanto, foi um período em que a fé foi materializada. O chamado falso profetismo, muito bem colocado, como você colocou na sua resposta. Está muito bem dentro do sentido, né? Inclusive na expressão do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. O mistério da injustiça já está operando. E a forma de saber que esta é a última hora é que nós estamos atentos à palavra de 1 João, né? Quando o apóstolo João escreveu no capítulo 2, no versículo 18. Muito bem citado por você para melhorar, né, a resposta à pergunta. Obrigado pela sua participação, Tiago. Muito bem, irmãos, vamos agora à terceira pergunta, que ela diz assim, vamos ler a pergunta. Considerando a recomendação de vigilância em Apocalipse, capítulo 3, verso 3, como podemos nos considerar hoje como os restantes que estavam para se acabar? Então, essa resposta nós vamos obter agora, número 3, do Adriano. Adriano Arão é um dos nossos diáconos aqui, da região do estado do Espírito Santo, lá da cidade de Venda Nova do Imigrante. Muito bem, Adriano, pode falar agora a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, respondendo à questão 3 da Escola Bíblica Dominical, em Apocalipse 3:3, fala acerca da vigilância que o servo do Senhor deve ter nesta última hora. Nós podemos nos comparar com a igreja fiel de Cristo, os restantes que estavam em Sardes, porque nós ouvimos a voz do Senhor e seguimos as orientações daquilo que tem sido o profético. Nós não ouvimos a religião e nós não ouvimos aquilo que está na letra, mas nós alcançamos e seguimos a revelação de Cristo, que tem nos levado para um caminho rumo à eternidade. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Adriano. Realmente nós e tantos quantos estão entendendo o projeto do Evangelho Eterno, então nós nos consideramos hoje como os restantes que estavam para se acabar. Os restantes são os remanescentes, aqueles que permanecem fiéis. E esses, na verdade, podem ser considerados como aqueles que são diferentes, né, do cristianismo secular. Então nós não damos ouvidos à religião, nem aquilo que é da letra, mas alcançamos e seguimos a revelação do Espírito Santo que foi nos dada, que é o caminho que nós temos para a eternidade. Obrigado, então, Adriano, pela sua participação. A resposta foi muito bem colocada. Amém, irmãos? Passamos agora para a próxima, que é a quarta pergunta. E a quarta pergunta diz assim, lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 6, identifique o sentido profético daquilo que o Espírito Santo diz às igrejas a partir de Sardes, nos tópicos a seguir. Faça o seu comentário. Então, os tópicos são: letra A, o enigma de Sansão; letra B, Cantares de Salomão; letra C, as bodas de Caná da Galileia; e letra D, o poder do sangue de Jesus. Quem vai nos dar essa resposta agora, como são 4 respostas, é um grupo de 4 jovens, nossos 4 irmãos ali da igreja de Alcântara, né? Alcântara, que fica lá no Rio de Janeiro, ali a cidade em São Gonçalo, né? No Rio de Janeiro. Então, ali na igreja de Alcântara, os nossos 4 jovens vão nos dar essa resposta. Irmãos, sejam bem-vindos à paz do Senhor. Em resposta à quarta pergunta da Escola Bíblica Dominical, nós vemos que na letra A, quando se fala do enigma de Sansão, que coisa há mais doce que o mel, aponta para a morte do Senhor Jesus. E que coisa há mais forte do que o leão, aponta para a ressurreição do Senhor Jesus. E nós vemos que o Espírito, ele testifica daquele que está vivo. Ou seja, o Senhor Jesus, ele venceu a morte. Respondendo a letra B, nós podemos observar no livro de Cantares de Salomão, pela revelação do Espírito Santo, que se refere ao maior amor, que é o amor entre o Senhor Jesus, que é o esposo, e a sua esposa, que é a igreja fiel. Respondendo a letra C, sobre as bodas de Caná da Galileia, que fala sobre o bom vinho, que é o último derramamento do Espírito Santo, que prepara a igreja fiel para o arrebatamento. Respondendo a letra D, que fala sobre o poder do sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus é a ação do Espírito Santo na igreja, que é o que dá vida à igreja, a paz do Senhor Jesus.
Muito bem, jovens, bem colocado na resposta, cada um falando por sua vez, mostrando exatamente que coisa há mais doce do que o mel, ou seja, mais doce do que a morte de Jesus, porque a morte de Jesus representou para nós a doçura, né? A doçura da vida, e também a colocação ali é mais forte do que o leão, né? E a ressurreição é exatamente aquilo que foi para nós a doçura, né, da morte do Senhor Jesus. Que coisa há, é o enigma, né, de Sansão. E também no livro de Cantares de Salomão, muito bem colocado pelo nosso irmão, que é a história do maior amor que já existiu na terra, que é o amor do Senhor Jesus pela sua noiva, a Igreja Fiel, e o amor da Igreja Fiel pelo Senhor Jesus. Depois, as bodas de Caná da Galileia, mostrando a questão da ação do Espírito Santo no vinho. O vinho é aquilo que embriaga, e o Espírito Santo, ele encheu a igreja, encheu-nos do seu vinho, do seu Espírito, e, portanto, nós estamos cheios do Espírito Santo. E é isso, essa passagem, as bodas de Caná da Galileia, mostra exatamente isso que o irmão falou, que é exatamente o que se refere ao vinho, né? Aquele vinho que permaneceu até a última hora, ou seja, o último vinho, que é melhor do que o primeiro. Muito bem colocado também a resposta dada quanto ao clamor pelo sangue. O que é o poder do sangue de Jesus? Aquela ação do Espírito Santo, né, que dá à igreja vida, porque a igreja é corpo de Cristo, e preparando a igreja para o arrebatamento. Muito bem colocado nas 4 respostas, muito bem elaboradas e também muito bem expressadas por cada um dos nossos jovens de Alcântara, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Amém, irmãos? A 5ª pergunta agora, ela é dirigida à classe de crianças, intermediários e adolescentes. Essa pergunta, ela vai ser repetida várias vezes, porque as professoras e as mães que fizeram a pergunta, elas repetiram a pergunta, né, que lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 7, letra A, comparado com 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, o que significa ser santo e verdadeiro? Vamos primeiro lá para a primeira resposta, no estado do Espírito Santo, na cidade de Guarapari, onde ali a classe de crianças da igreja ali em Guarapari vai nos dar a primeira resposta. Depois vamos a uma segunda resposta no estado de Minas Gerais, lá na cidade de Buenópolis, a classe de intermediários. E por último, vamos ao estado de Pernambuco, lá no Nordeste, a classe de criança da nossa igreja em Caruaru. Vamos às 3 respostas em sequência. Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 7, comparado com 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. O que significa ser santo e verdadeiro? Significa ser muito pecado. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz que é santo, que é verdadeiro e não é chave de Davi, que abre e ninguém fecha e ninguém abre. Apocalipse 3:7. Na resposta é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1:15. A paz do Senhor Jesus! Amém, né? Amém. A paz do Senhor, crianças. Amém! Vamos responder a pergunta das Silas. Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 7a, comparado com 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, o que significa ser santo e verdadeiro? Ser santo é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Ser verdadeiro é caminhar na verdade que é Jesus. Amém? A paz do Senhor. Amém. Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 7a, comparado com 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, o que significa ser santo e verdadeiro? Ser santo em toda maneira de viver. Muito bem, crianças, somos santos em toda maneira de viver. E muito bem colocado na leitura que foi feita, né, ali pela nossa irmã, né, uma menina, uma serva do Senhor. Ali a leitura de 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, né? Muito bem colocado ali, lá no estado de Pernambuco. Depois, em Minas Gerais, em Buenópolis, a resposta é exatamente essa: ser santo e ter uma vida cheia do Espírito Santo. E depois, ser verdadeiro é caminhar
na verdade que é Jesus. Que resposta muito bem colocada ali na classe de intermediários lá de Buenópolis. Também em Guarapari, significa exatamente estar separado do mundo e do pecado. Duas leituras feitas muito bem ali por um menino, depois o outro. Também fizeram a leitura de Apocalipse capítulo 3, verso 7 e 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Muito boa a resposta das nossas crianças, intermediários e adolescentes. Obrigado pela participação de vocês. Agora sim, vamos à pergunta 6, que é a mesma da pergunta 5, que diz o seguinte, Apocalipse capítulo 3, verso 7a e 1 Pedro capítulo 1, verso 15. E a pergunta é, o que significa ser santo e verdadeiro? Que é a expressão, né? Lá do capítulo 3, verso 7, né? E aí, lá no estado de Minas Gerais, nós temos o Tiago, que é um jovem da nossa igreja em Ipatinga, vai nos dar a resposta. Depois, do estado do Espírito Santo, nós temos também uma jovem, que é a Patrícia, ela é da igreja em Cariacica, no estado do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, Tiago. A paz de Jesus. Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 7a e 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, o que significa ser santo e verdadeiro? Tiago, ser santo e verdadeiro significa viver de maneira boa e correta. Isso é importante para todos nós. A paz do Senhor Jesus, Tiago. Patrícia, pergunta para acessibilidade. Lendo Apocalipse 3, 7a e 1 Pedro 1, 15, o que significa ser santo e verdadeiro? Significa viver de maneira correta diante do Senhor. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém, Patrícia? Foi essa mesma resposta, né? Significa exatamente viver de maneira correta diante do Senhor. Que resposta boa, né? É o que significa para nós, né? Ser santo e ser verdadeiro. E depois também, lá o Tiago, né? Tiago, muito bem colocado ali, repetindo ali, acompanhando a professora, né? Ser santo e verdadeiro significa viver de maneira boa, né? Boa e correta. E isso é importante mesmo para todos nós, viu, Tiago? Obrigado pela sua participação, Deus abençoe a sua vida, a vida da Patrícia, nossos irmãos que fazem parte do nosso grupo de acessibilidade nas igrejas, aprendendo a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos agora a uma apresentação que é das nossas crianças daquela classe mais bela da igreja, que é a classe de 0 a 3 anos de idade, os nossos bebês da igreja. E nós sempre apresentamos aqui para mostrar o que os nossos bebês, eles fazem parte também da igreja de hoje. Eles são participativos, eles assimilam o ensino e eles são capazes de expressar também, de alguma maneira, o ensino que eles recebem. Vamos então, o primeiro bebê é lá do estado do Ceará, que é a Luíse. A Luíse Vasconcelos é da nossa igreja em Fortaleza, na capital. Depois no estado do Paraná, já no sul do país, nós temos a Elaine. Aliás, a Elaine foi quem postou o vídeo. Mas o que é notável é a participação de 3 mães e 3 crianças de colo. E ali elas participando com as mães, no colo das mães, participando da Escola Bíblica Dominical, da pergunta e da resposta. Vamos então aos 2 vídeos em sequência. A paz do Senhor, irmãos. A Luíse, que participa todos os domingos da EBD com o papai e com a mamãe. Vai responder a pergunta destinada às crianças intermediárias e adolescentes. Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 7a, comparado com 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, o que significa ser santo e verdadeiro? E a resposta da Luíse significa sermos santos em toda a nossa maneira de viver. A paz do Senhor, irmãos. Pergunta para os bebês. Lendo Apocalipse, capítulo 4, verso 7a, comparando com 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, o que significa ser santo e verdadeiro? Ser santo é ser separado pelo Espírito Santo.
para andar segundo o Espírito, e obedecendo a sua voz, andamos conforme a sua vontade, anunciando a verdade, que é a palavra de Deus, assim como Jesus. Amém, mamães? Amém, bebês? A paz do Senhor Jesus. Muito bem atentos, né? Eles sempre ficaram ouvindo ali a resposta, a pergunta e a resposta dada pela mamãe. Todos eles participando ali no colo das mães. Que maravilha poderem assimilar o ensino da escola bíblica. Glória seja dada ao nome do Senhor. Temos também a Luísa, lá de Fortaleza. A Luísa, aquele bebezinho tão lindo, né? Aquela bebezinha, né? Tão linda ali. Juntamente com a participação ali do pai, a pergunta feita pelo pai, aquela blusinha ali com o emblema das crianças, intermediários e adolescentes. E muito bonito também o lacinho azul na cabeça ali, né? Então, significando exatamente isso. E ela acompanhou atentamente na sua reação, nos seus gestinhos de bebê, mas acompanhando as palavras do pai com relação à resposta, que é exatamente, significa sermos santos em toda a nossa maneira de viver. A paz do Senhor, a Luísa, a paz do Senhor ao papai e toda a família. Glória a Jesus. Que maravilha, né? Amém, irmãos? Nós não encerramos ainda, porque hoje estaremos entrando com uma novidade na nossa programação de hoje, que é o Testemunhos da Escola Bíblica Dominical. Vamos apresentar agora alguns testemunhos em vídeos que os irmãos têm enviado a respeito da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos enfatizar isso aqui, porque a partir de agora nós iremos também examinar vídeos que são enviados de testemunhos que os irmãos contam, em poucas palavras, sobre a Escola Bíblica Dominical. E nós iremos iniciar aqui com o testemunho de uma anciã. Veja bem, acabamos de mostrar os bebês e vamos mostrar agora uma anciã participando da Escola Bíblica. E essa anciã é a nossa irmã, dona Ézer Pereira Barros. Ela pertence à igreja ali em Brasília. E ela vai nos falar uma pequena coisa ali relacionada, um pequeno testemunho relacionado à Escola Bíblica Dominical. Irmã Ézer, seja muito bem-vinda. A paz do Senhor, irmã. Senhor, irmãos, eu enxergava pouco e não conseguia entender. Mas hoje eu entendo, ouvindo a doutrina da escola bíblica, aprendi mais e com isso eu estou cada vez mais aprendendo. E estou muito alegre por isso. Paz do Senhor, irmãos. Amém, irmã Ézer. Agora a irmã está enxergando não só com os seus óculos, mas também enxergando mais a palavra do Senhor, né? A escola bíblica, ela nos proporciona exatamente isso, aprender mais da palavra do Senhor, conforme o testemunho da irmã. E com isso, a irmã está cada vez mais aprendendo, e é isso mesmo. E isso tem trazido alegria. Essa expressão da irmã, estou muito alegre com isso, significa a alegria do Espírito Santo. Que Deus abençoe, irmã dona Ézer Pereira de Barros, ali na nossa igreja em Brasília, por esse testemunho da Escola Bíblica Dominical. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Assim terminamos a nossa participação nesta parte da manhã, que antecipa a Escola Bíblica Dominical, e nós te aguardamos daqui a pouco às 10 horas da manhã, onde ali será transmitido o conteúdo doutrinário da Escola Bíblica Dominical. Até lá, então, a paz do Senhor Jesus.